No último vídeo a gente viu o conceito de solução ideal, que seria uma solução em que todos os componentes seguem essa lei de Raoult, né? Que a pressão parcial de A na mistura, no vapor, né? Na fase vapor, é igual a fração molar de A no líquido vezes a pressão de vapor de A puro. Bem, soluções reais não necessariamente seguem a lei de Raoult, mas esse outro pesquisador, esse químico inglês, William Henry, percebeu que em soluções reais, quando a solução é bem diluída, ou seja, quando a gente tem bem pouco de soluto e bastante solvente, o soluto segue uma relação que é bem parecida com a lei de Raoult, que hoje em dia é chamada de lei de Henry, né? Que é essa equação aqui. A pressão parcial do B, que no caso é o soluto, na mistura, é igual à fração molar do B na solução vezes K índice H, que seria a constante de Henry. Então, se vocês analisarem aqui, né, comparar a lei de Henry com a lei de Raoult aqui atrás, a equação é bem parecida, né? É a pressão parcial da substância na mistura, pressão parcial de vapor na substância na mistura, é igual à fração molar da substância na fase líquida, o que muda é essa constante de proporcionalidade aqui, que no caso da lei de Henry, é essa constante de Henry. Bem, então a lei de Henry é bem parecida com a lei de Raoult, né? Mas você tem que lembrar que a lei de Henry é válida para solutos, e uma solução em que soluto segue a lei de Henry, o solvente a lei de Raoult, em todas as composições, chamada de solução diluída ideal, né? Que a gente tem esse limite, que a solução tem uma pequena quantidade de soluto e uma grande quantidade de solvente. A ideia da lei de Henry, né, é que o solvente, uma solução bem diluída, né, o solvente praticamente tem as mesmas interações dele quando está puro, né, porque tem pouco soluto envolvido. Já o soluto tem interações bem diferentes, né, porque tem poucas partículas de soluto na mistura. Quando a solução está bem diluída, a gente tem um monte de partículas de solvente e quase nada de soluto. Né? Então os solventes vão interagir praticamente como se estivessem puros, já o soluto não. O soluto, uma molécula, uma partícula de soluto na solução, quando a mistura é bem diluída, está no ambiente ali, né? Está envolto por moléculas de uma maneira, um ambiente bem diferente do que o soluto puro. Né? Enfim, então essa é a conceito de solução diluída ideal. Né? O solvente segue a lei de Raoult e o soluto segue a lei de Henry. Bem, aqui está ilustrado o comportamento de uma mistura, uma solução que não segue o comportamento ideal, e aqui à direita a gente está ilustrado o comportamento da lei de Raoult e o comportamento da lei de Henry. Então, vamos primeiro ver esse gráfico aqui à esquerda. É uma mistura de sulfeto de carbono com propanona. O sulfeto de carbono é CS2, né? A propanona é uma acetona. E são moléculas bem diferentes, interagem de maneira bem diferente. Né? Por isso que o comportamento desvia bastante da idealidade. Né? O comportamento ideal seria essa linha reta aqui, né? Então aqui está a pressão de vapor da mistura em função da fração molar do sulfeto de carbono. Então a mistura binária, esses gráficos são todos misturas binárias, né? Significa que aqui na extrema direita, quando a fração molar de sulfeto de carbono é 1, a gente tem sulfeto de carbono puro. Nessa outra extremidade aqui, quando a fração molar de sulfeto é 0, a gente tem propanona pura. Né? Então, e aqui no meio do caminho a gente tem a mistura dos dois. Né? Aqui no meio. Né? Então, aqui em tracejado, acho que dá para enxergar, né? Seria o comportamento ideal, que a gente viu lá no caso da lei de Raoult, um vídeo atrás. E aqui em laranja está o comportamento real, né? Do que você observa experimentalmente. Então, dá para perceber, né, que a solução não segue um comportamento muito ideal. Né? Em vez de ser retinho aqui, em vez da pressão de vapor do componente ser proporcional à fração molar dele na mistura, a curva segue um comportamento bem diferente, né? Tem aqui, isso é um desvio positivo aqui, porque a curva aqui vai para cima, ao invés de seguir essa reta aqui. Tem um comportamento negativo que a curva vem para baixo também. E a pressão total também segue um comportamento bem diferente, né? Percebo que aqui nas extremidades, né, a gente ainda consegue ver um comportamento ideal, né? Nesse caso aqui, quando ou a gente tem uma fração molar muito pequena de sulfeto de carbono ou a fração molar muito grande de sulfeto de carbono. Aqui a gente ainda tem um comportamento linear. Então esse gráfico está mostrando grandes desvios da idealidade por substâncias que diferem substancialmente, nesse caso de sulfeto de carbono e acetona. Observe, entretanto, que a lei de Raoult é obedecida pela propanona quando apenas uma pequena quantidade de sulfeto de carbono está presente. Né? Então percebam aqui, né? Quando o sulfeto de carbono tem uma pequena quantidade, a fração de molar tende a zero, a propanona segue um comportamento ideal até cerca de quase 0,2 aqui de fração molar de sulfeto de carbono. Né? E no gráfico aqui da direita,
está mostrando os dois comportamentos, né? Uma solução ideal, que segue a lei de Raoult, e de uma solução diluída ideal, que segue a lei de Henry. Então a gente teria esses dois comportamentos. Aqui a gente está ilustrando, temos a fração molar de B, né? Uma mistura A e B. Então quando a fração molar de B é bem alta, né? Uma solução ideal segue a lei de Raoult. E quando a fração molar de B tende a zero, né? Que seria quando o B é um soluto, está em pequena quantidade, uma solução diluída ideal seguiria a lei de Henry. Então aqui em vermelho está um comportamento real, né? Do que acontece num laboratório. Mas é normal ver esse comportamento aqui. Nesse limite, quando a fração molar do componente tende a 1, ele segue o componente da lei de Raoult. E quando a fração molar tende a 0, ele segue esse comportamento da lei de Henry, que é parecido com o caso aqui na esquerda, né? Perceba um caso de sulfeto de carbono aqui da propanona. Aqui quando tende a 1, né? Ele fica um pouco... Aqui no caso do sulfeto de carbono nem tanto, mas no caso da propanona segue bem aqui a lei de Raoult, né? Quando a fração molar tende a 1. E nesse caso aqui, quando a propanona tende a 0, né, ou a fração molar do sulfeto de carbono tende a 1, ele vai seguir a lei de Henry, né, não a lei de Raoult. Então, quando um componente solvente é quase puro, a pressão de vapor é proporcional à sua fração molar na mistura líquida e a pressão de vapor dele puro. Né, a pressão de vapor para a substância pura, lei de Raoult. Quando é o componente em menor quantidade, soluto, a sua pressão de vapor continua a ser proporcional à fração molar, mas a constante de proporcionalidade agora é o K índice H, que é a lei de Henry. Uma aplicação bem importante da lei de Henry é que ela é utilizada para descrever a solubilidade de gases em soluções, né, em misturas líquidas. E às vezes a lei de Henry é utilizada de outra forma, ao invés de em termos de fração molar, em termos de molaridade. Então eu vou resolver um ou dois exercícios sobre essa questão aqui. Esse primeiro exercício diz o seguinte: a concentração de O2 na água necessária para manter a vida aquática aeróbica é cerca de 4 mg por decímetro cúbico. Qual a pressão parcial mínima de oxigênio na atmosfera que pode alcançar essa concentração? Ele deu a constante de Henry para a água, que é o solvente, né? Que é 1,3 vezes 10 a menos 2 mol por metro cúbico por quilopascal. Então vamos resolver esse exemplo. Então vamos resolver essa questão. Aqui tem um pequeno, diria, macete, né? Mas em aplicações práticas, principalmente quando envolve solubilidade de gases, como eu tinha comentado, a gente não usa aquela equação que eu coloquei no slide. A gente tem, dependendo do valor da constante, né, essa constante de Henry aqui, para O2 em água, é dada em termos, se vocês perceberem, né, em termos de molaridade. E nesse caso aqui, a gente pode escrever a lei de Henry dessa forma aqui, um pouco diferente. Concentração da espécie B, acho que eu usei B, né, lá, é igual a pressão parcial de B vezes essa constante de Henry aqui. Então a gente tem essa equação aqui que é um pouco diferente. Enfim, mas a gente quer saber a pressão mínima. Né? A pressão mínima de B, nesse caso, não vamos chamar de B, né? De O2 em água, para ter vida, para surgir vida, a gente vai calcular como a concentração de O2 em água dividido pela constante de Henry do O2 em água. Então a constante de Henry a gente já tem. E a concentração a gente não tem diretamente, né? Mas a gente tem aqui a quantidade de O2 em água em termos de miligrama por decímetro cúbico. E a gente tem a constante de Henry em termos de mol por metro cúbico. Né? Então a gente vai ter que precisar fazer algumas transformações. Né? Primeiro a gente tem que calcular o número de mols de O2, que é a massa de O2, que é 4 miligramas, que eu já vou botar miligramas para gramas dividido por 1000, né? Lembra que miligrama é bem pouquinho. Dividido pela massa molar do O2, que é 32 gramas por mol. Né? 16 vezes 16. Né? Isso aí vai dar, vendo aqui na minha cola, 1,25 vezes 10 a menos 4 mol. Beleza. Então essa quantidade de mol para 1 decímetro cúbico, né? Para 1 litro. Mas a constante de Henry está em termos de metro cúbico. Então a gente tem que passar para metro cúbico. Eu vou usar uma regra 3, que diz que 1,25 vezes 10 a menos 4 mol a gente tem isso em 1 litro. E a gente quer saber quantos mols a gente tem em 1 metro cúbico, né? Que no caso, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então é só multiplicar esse número por 1000, que vai dar 0,125 mol
por metro cúbico. Então agora a gente tem a concentração na unidade que a gente quer. E a gente pode substituir nessa equação aqui, né? Então a pressão mínima de O2 vai ser igual à concentração de O2, que é 0,125 mol por metro cúbico, dividido pela constante de Henry, que é 1,3 vezes 10 a menos 2 mol por metro cúbico por Pascal. Que o Pascal vem para cima, né? Que vai ser a unidade de pressão. O mol cota por mol, metro cúbico cota por metro cúbico. E essa divisão, eu já sei que vai dar 9,6 kPa. Então é um exercício simples, só que tem que tomar cuidado, tá? Que a lei de Henry às vezes é expressa em concentração e às vezes em molaridade, que envolve outra unidade de concentração, que é o exercício que eu vou fazer agora. Então o segundo exercício diz o seguinte: estima a solubilidade molar do oxigênio em água a 25 graus Celsius sob a pressão parcial de 21 kPa, que é a pressão parcial do oxigênio na atmosfera do nível do mar. E lá no Atkins, né, ele está dizendo já para usar os valores dessa tabela aqui, que é a constante de Henry em kilopascal, quilograma por mol cúbico. Quilograma por mol. Essa constante de Henry envolve uma outra unidade de concentração que é a molaridade. Tá? Então vamos resolver essa questão usando esses valores de constante de Henry. Bem, então vamos lá. Para esse caso aí, a gente está usando uma outra unidade de concentração. Lembrando que, deixa eu pegar o valor da tabela que eu tinha antes, a constante de Henry por O2 a 25 graus Celsius em água é 7,92 vezes 10 na 4 quilopascal quilograma por mol na menos 1. Essa é a unidade daquela tabela, tá? Então, isso não sai da minha cabeça. Então tá. Daí, qual a fórmula que a gente vai usar para esse caso aqui? Nesse caso aqui, a gente pode usar essa fórmula aqui. A pressão parcial de B, o soluto, é igual a molaridade de B vezes a constante de Henry de B. Tá? Então, essa fórmula que a gente vai usar, que sempre relaciona essas equações, né? Sempre relaciona a pressão parcial do B na mistura, né? Do soluto na mistura, vezes alguma unidade de concentração de B. Pode ser a concentração molar, como a gente viu no último exercício, pode ser a molaridade, como a gente viu no... Não, a molaridade a gente viu no último exercício, a fração molar nos slides, e agora a gente está vendo a molaridade, que tem símbolo B. O que é a molaridade de um soluto B? A molaridade de B é o número de mols de B dividido pela massa do solvente em quilos. Essa é a unidade de molaridade. E a unidade é um molar, que é mol, não tem esse 1, né? É mol por quilograma de solvente, né? É número de mols soluto por quilograma de solvente. Ou às vezes é representado por um mzinho minúsculo, tá? Assim como a molaridade é um M maiúsculo. Então essa é uma outra unidade de concentração. Então vamos resolver essa questão que a gente tem. A gente tem a constante de Henry já nas unidades corretas, né? Em mol por quilograma. O que a gente precisa aqui é a molaridade do oxigênio, né? Então vamos calcular isso aí. Não, a gente quer saber a solubilidade molar, né? Então a gente quer saber o B, a gente já tem a pressão parcial e já tem um K. Então, bem mais fácil ainda que eu imaginava. Ou não, né? Então a molaridade do oxigênio vai ser igual a pressão parcial dividido pela constante de Henry do oxigênio em água. A pressão ele já está dando que é 21 kPa. E a constante de Henry é 7,92 vezes 10 na 4 kPa quilograma por mol na menos 1. Então o quilopascal vai cortar, né? O quilograma fica aqui, o mol vai para cima. Então vai ficar na unidade correta. Né? Então a molaridade do oxigênio deixa eu ver aqui, 2,7 vezes 10 na menos 4 mol por quilograma de solvente. Beleza, né? Ele está pedindo a solubilidade molar, né? Então ele quer a concentração molar. Concentração molar
é mol por litro de solução. E a molaridade é mol por quilo de solvente. Essas aplicações de lei de Henry, como a lei de Henry a gente usa as soluções diluídas, né? A gente vai admitir que a densidade do solvente é igual à densidade da solução. A densidade da água a 25 graus Celsius, isso é um valor, é claro, que vocês não precisam tirar da cabeça, né, que é dado, mas a densidade da água nessa temperatura é 0,99709 kg por litro. É isso mesmo? Bem, é o que está tabelado aqui. Então a gente pode calcular a concentração molar de O2 simplesmente multiplicando a molaridade vezes a densidade do solvente, a gente está admitindo que é igual da solução. Então a gente tem aqui 2,7 vezes 10 a menos 4 mol por quilo, vezes 0,99709 kg por litro. Então percebam, né, que o quilograma vai sair fora e vai ficar mol por litro, que é o que a gente quer. E no final das contas, isso aí vai dar... É quase multiplicar por 1, né? Vai dar 0, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mol por quilo... não, tá certo. 0, aqui eu coloquei o resultado em termos de milimol, tá? Por isso que eu tinha me confundido. Milimol por litro. Ou seja, vai dar praticamente 2,7 vezes 10 a menos 4, né? Que é isso aqui. 0,27 milimol por litro. Bem, enfim. Dá para ver que os exercícios são bem simples, né? O que confunde é qual fórmula a gente vai usar, né? Tipo, alguns casos usam a molaridade, outros casos usam a molaridade, outros a fração molar. Bem, depende do valor da constante de Henry que ele dá. Se ele der uma constante de Henry em termos de molaridade, você tem que usar a molaridade. Se for em concentração molar, vai ter que usar a concentração molar. Eu já vou facilitar, tá? Eu vou tentar sempre usar a molaridade, que é o que o Atkins usa. Mas se em algum exercício tiver outro valor constante de Henry, eu vou colocar já explicitamente no enunciado qual unidade, qual concentração que você tem que usar, né? Qual unidade de concentração você tem que usar, para não precisar ficar quebrando cabeça por besteira. Tá? Então, a fórmula é simples, né? A principal dificuldade é ver qual tipo de concentração a gente usa para descrever a quantidade de soluto na solução.